Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, hoje nós iremos falar sobre o adultério e as suas consequências. Nós não podemos, meus irmãos, ser negligentes quanto às advertências que a palavra de Deus ela nos dirige para que nós venhamos a caminhar com santidade na presença de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos na palavra de Deus o 7º mandamento em Êxodo, capítulo 20, verso 14. Nós temos aqui o 7º mandamento da lei de Deus segundo a Bíblia, que diz assim: não cometerás adultério. Meus irmãos, nós temos que entender quando lemos essa palavra, que aqui Deus, Ele nos pede, não somente no que diz respeito ao nosso relacionamento conjugal entre marido e esposa e vice-versa. Ou seja, aqui Deus, Ele está nos exortando, Ele está nos dando uma ordem, um mandamento de que nós não devemos cometer adultério. E nós podemos entender que isso se trata também intimamente do nosso relacionamento com Deus. Porque aqui Deus, no seu primeiro mandamento, Ele diz: não terás outro Deus além de mim. E veja que o número 7 é um símbolo de conclusão, de perfeição de Deus, onde tudo se conclui. E não é à toa que este mandamento está em 7º lugar, porque aqui nos convida a sermos fiéis a Deus e a sermos fiéis às nossas esposas, as esposas serem fiéis aos seus maridos. Porque entenda que tudo que Deus mais odeia é a infidelidade. É algo que desagrada a Deus completamente. É algo que Deus abomina. É o que diz em Malaquias capítulo 2, verso 16, que nós iremos ler daqui a pouco. Então, meus irmãos e irmãs, nós já vemos em primeiro lugar no mandamento que a proibição é severa. E essa proibição era quando alguém, algum judeu, alguma mulher, homem ou mulher, cometia essa transgressão, se fosse provado com 2 ou 3 testemunhas, a pessoa era punida com a pena de morte, porque esse é um pecado de morte. Porque quem comete esse pecado peca contra o próprio corpo, peca contra Deus, peca contra o corpo que é o templo do Espírito Santo. Então veja, meu querido irmão, em 2 Samuel, no capítulo 12, veja o que a palavra nos mostra, visto que quando a pessoa se deixa levar pela tentação, ele acaba cometendo um pecado grave como esse, que é o que o apóstolo Tiago nos diz no capítulo 1, sobre a aprovação que ela vem para a pessoa, mas não é Deus que tenta a pessoa, é a concupiscência, é a vaidade da carne. E se a pessoa não repreender esses desejos, esses maus pensamentos, a pessoa cai na tentação. E uma vez que o pecado concebeu e deu à luz, ele gera a morte. Então a pessoa precisa ficar muito atento e sempre na presença de Deus. Veja, o rei Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era rei em Israel, era juiz, era profeta. E aqui no capítulo 12, nós vemos que vai falar no capítulo 11 e 12, da situação em que ele se agradou, se enamorou da esposa de Urias, o heteu, e ele cometeu um adultério com ela. E após isso, ele tramou a morte de Urias. Então, ele não só cometeu um adultério, como também um assassinato, porque um assassinato é a morte premeditada. E você observa que aqui, Deus fala com ele a partir do
capítulo 12, em si Deus envia o profeta Natã para falar com ele. E veja o que Deus diz a partir do verso 10 do capítulo 12. Agora a espada não mais se apartará da tua casa, portanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Veja o que Deus diz para ele. Agora a espada não vai sair da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias. Ou seja, aqui a palavra diz, Deus diz a Davi, eu te daria muito mais coisas do que você já tem hoje. Eu te daria outro reino, eu te daria numerosas coisas, riquezas, sabedoria. E você foi me desprezar e cometer esse erro gravíssimo. Agora a maldição não vai sair da sua casa. E veja que os 3 filhos de Davi foram mortos, que foi Absalão, Aminon e Adonias. E o filho dele também com Betseba. Veja o que a palavra continua dizendo. Assim diz o Senhor Deus, na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti, tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz do sol. Tu agistes em segredo, mas eu cumprirei tudo isso perante a face de todo Israel à luz do sol. Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Então Natã disse a Davi, por sua parte o Senhor perdoa a tua falta, não morrerás, mas por teres ultrajado ao Senhor com teu procedimento, o filho que tiveste morrerá. Então veja que aqui Deus é muito direto em dizer, o que você fez em oculto, eu te punirei à luz do sol. E Deus perdoou o pecado a Davi, porque ele se arrependeu de todo o coração. Mas Deus não tirou as consequências. Aquela criança que ele teve com Betseba, o fruto daquele pecado, veio a falecer. E Deus puniu severamente a Davi. Então veja que a infidelidade, o que ela traz. Quando alguém comete um adultério, essa pessoa não é só infiel com seu parceiro ou parceira, mas também ela pecou contra Deus, ela foi infiel a Deus, ela foi infiel àquela promessa que ela fez ali no matrimônio com o seu cônjuge, e ela desonrou o seu cônjuge, e ela trouxe vergonha e blasfêmia para o nome de Deus. Veja que a palavra continua dizendo, em Gênesis, no capítulo 39, falando sobre José. José foi levado ao Egito e lá ele achou graça na casa do seu senhor. Aqui diz a palavra de Deus em Gênesis 39, você observa que Deus abençoou José em tudo aquilo que ele fazia, e o seu senhor, Potifar, o pôs sobre toda a sua casa, lhe deu autoridade em tudo. E você observa que aqui a palavra continua dizendo a partir do verso 7, e diz assim, aconteceu que depois desses fatos, a mulher de seu senhor lançou aos olhos de José e disse, dorme comigo. Mas ele recusou e disse à mulher de seu senhor, estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não é nesta casa mais poderoso do que eu. Nada me interditou senão a ti, porque és sua mulher. Como poderia eu realizar um tão grande mal e pecar contra Deus? Veja, meu irmão e minha irmã, que Potifar, ele viu que Deus estava com José, quando você estuda aqui o capítulo 39. E Potifar colocou José sobre todos os seus bens, colocou ele como mordomo de todos os seus bens. E quando ele sai para a viagem, a sua mulher convida José para dormir com ela.
E ele diz para ela: como que eu poderia cometer um tão grande mal contra Deus? Veja, quem comete esse pecado, peca contra Deus. Então, meus queridos irmãos, nós temos que clamar a Deus a todo momento para que Deus nos livre dos laços da iniquidade, da tentação do maligno. Porque em Provérbios, capítulo 30, verso 20, a palavra, ela nos mostra que a mulher adúltera, veja o que diz aqui, Provérbios 30, verso 20. Assim procede a adúltera, come, limpa a boca e diz: eu não fiz nada de mal. Misericórdia. Veja, meus irmãos, quando alguém é surpreendido numa falta dessa, é normal que a pessoa diga: eu não fiz nada de mal, eu não fiz nada, e se faz de vítima. Eu não fiz nada, e chora e lamenta porque quer omitir a verdade. Então, você viu que a palavra está nos mostrando que quando Deus disse: não cometerás adultério, Ele quer nos resguardar de coisas terríveis. Porque quando alguém se torna infiel ao seu marido, à sua mulher, primeiramente ele se tornou infiel ao seu Deus. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, quando a pessoa comete um ato terrível desse, a pessoa traz sobre si maldição, ela traz desgraça para a sua família, ela traz todo tipo de desgraça e de maldição para a sua família. Por isso, a pessoa deve clamar a Deus com lágrimas de todo o coração e buscar o arrependimento, buscar o perdão de Deus. Mas saiba de uma coisa: Deus não tira as consequências, senão seria muito fácil a pessoa pecar, depois se arrepender e ficava tudo bem. Você observa que ali Davi, ele jejuou 7 dias com lágrimas diante de Deus, ele passou a noite prostrado com o rosto no chão por causa do seu filho, e Deus não tirou a mão. Seu filho veio a falecer para que ele soubesse a dimensão do seu erro, a gravidade da sua infidelidade. Então, meu querido irmão, nós vemos aqui em Malaquias, veja o que o texto diz em Malaquias, no capítulo 2, preste atenção, verso 13. Vós fazeis também outra coisa, cobris de lágrima o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele não se inclina mais para a oferenda a fim de recebê-la benignamente de vossas mãos. E perguntais por quê? Porque o Senhor teu Deus é testemunha entre ti e a mulher da tua juventude, que fosse desleal. Veja, Deus foi testemunha entre a mulher da tua juventude, que fosse desleal. Porque o Senhor teu Deus é testemunha entre ti e a mulher da tua juventude, a que fosse desleal, embora ela seja tua companheira e mulher da tua aliança. Ele não fez um único ser que tenha carne e sopro de vida? O que procura esse único ser? Uma descendência para Deus. Guardai-vos, pois, no que diz respeito às vossas vidas. Não traiais a mulher de tua juventude, porque repudiar por ódio, diz o Senhor teu Deus, é estender a violência sobre a sua veste, diz o Senhor dos exércitos. Respeitai, portanto, a vossa vida, e não cometais esta traição. Então veja, meu querido irmão e irmã, que aqui o povo de Israel estavam chorando porque Deus não aceita as nossas ofertas. E Deus disse: porque eu sou testemunha entre ti e a mulher da tua juventude, a mulher da tua aliança, que você está traindo, que você é infiel. Você está cometendo um pecado contra a sua própria alma. Você está sendo desleal à sua companheira, ao seu companheiro. Você está pecando contra a sua vida. E eu odeio, eu abomino o repúdio, diz o Senhor. É isso que o texto está dizendo. Porque o repúdio, ele traz adultério. É o que diz Mateus capítulo 5. Veja o que diz Mateus capítulo 5.
Quando uma pessoa ela repudia, ela expõe o outro ao adultério. É isso que a palavra diz. Mateus 5, 31, 32. E foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dá-lhe carta de repúdio. Eu, porém, vos digo, isso é o Senhor Jesus falando: todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Veja, meus irmãos, como a palavra é séria. O Senhor Jesus mostra aqui que só em caso de adultério é que é permitido uma separação. Mas quando alguém repudia o outro, ou seja, abandona o outro por qualquer motivo, expõe aquela pessoa em adultério. E quem se casa com a pessoa repudiada por qualquer motivo, comete também adultério. Hoje você vê que as igrejas ignoram isso aqui. Elas ignoram. Eles só querem pregar sobre o dízimo, principalmente. Eles pegam o livro de Malaquias e já começam dizendo: você que não dá o dízimo está roubando a Deus, está debaixo de maldição. E ignoram completamente isto que a palavra está dizendo aqui em Malaquias, que Deus odeia o repúdio, Deus odeia esses tipos de comportamento dos homens. Ficam se lamentando e chorando, levando ofertas, levando dízimos, e não tomam atitude, não mudam de vida, estão pecando contra a sua própria vida, porque a palavra está dizendo aqui, em 1 Coríntios capítulo 6, veja o que a palavra diz em 1 Coríntios 6, verso 18: fugir da fornicação. Todo outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação, peca contra o próprio corpo. Veja que a palavra fornicação aqui no original é porneia, que significa relação imoral, ilícita. Então podemos entender que também é um adultério, porque é uma relação imoral. Então veja, meu irmão, que a palavra está mostrando que há pecados que é exterior, mas quem comete o pecado de prostituição e de adultério peca contra o próprio corpo, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Veja que gravidade é este erro, e veja que consequências virão sobre as pessoas que fazem isso, consequência até mesmo para os seus filhos, consequência para os seus familiares. Veja o caso de Davi, um exemplo muito claro e que às vezes é muito ignorado. Provérbios 30, 20, às vezes a pessoa que comete um adultério, ele pensa assim: não, ninguém está vendo, Deus não está vendo, não vai acontecer nada não. Mas ele não sabe que ele está trazendo maldição para a vida dele e para a família dele. É muito sério, irmãos. Por isso que a palavra está dizendo aqui, Malaquias 3, 14: porque o Senhor é testemunha entre ti e a mulher da tua juventude, que traíste, embora ela seja tua companheira e mulher da tua aliança. Quando nós unimos em matrimônio, nós fazemos uma aliança com Deus, porque Deus fez o homem e a mulher, e o homem deixará o seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne, para trazer o que? Uma descendência a este mundo, uma descendência para Deus, porque os filhos são a herança do Senhor, diz o Salmo 127. Então, meus queridos irmãos e irmãs, coloquem isso em vossas cabeças e em seus corações. Deus, Ele ama a fidelidade. O mais importante da lei é o amor, a fidelidade. E saiba que todo aquele que pecar, corrompendo essas ordenanças que Deus deu, será punido severamente, porque Deus é amor, mas é justiça também. Quando você olha em Romanos 13, ali Paulo, o apóstolo Paulo, fala sobre os mandamentos. E ele diz: não adulterarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E se houver qualquer outro mandamento, tudo se resume nisso: amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque o amor não faz mal a ninguém.
Então, meus irmãos e irmãs, veja que quando Deus ele fala conosco, Ele fala para o nosso bem, Ele fala para nos corrigir. Ele quer que nós tenhamos uma vida em santidade com Ele. Ele quer que nós venhamos a viver um casamento feliz, um respeitando o outro, criando uma família feliz na presença de Deus. Mas quem comete adultério peca contra Deus, peca contra o seu corpo, contra a sua alma, traz maldição para a sua família. Então, se alguém cometeu esse pecado, faça como Davi, busque o arrependimento sincero e Deus perdoa. Mas saiba de uma coisa, que é muito triste aquilo que sobrevém, pois as consequências elas vêm, meus irmãos. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Esta foi uma palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para os irmãos e que os irmãos estejam refletindo nesses textos que eu expus aqui. Não fui eu quem disse, mas a palavra de Deus. E que Deus esteja abençoando a cada um, abençoando suas famílias, seus casamentos, para que haja verdadeiramente atitudes corretas dentro da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.